Um dos principais fatores de desmotivação e queda de produtividade, como também de contaminação dos ambientes de trabalho, é a fofoca corporativa. Mas existem estratégias eficazes para combater esse comportamento inadequado, nocivo. E eu vou começar com uma informação. Para a psicologia evolucionista, o hábito de fofocar entre os humanos é equivalente ao de catar piolhos entre os primatas. Mais à frente eu explico melhor isso. Estratégias de intervenções para acabar ou reduzir as fofocas nos ambientes de trabalho devem considerar como foco mudar a cultura predominante e a comunicação. Vamos por parte. Começando por uma dica de manejo individual para quem se sentir tentado ou tentada a espalhar um boato. É a regra das 24 horas. Se você presenciou ou ouviu algo no seu trabalho que te incomodou, espere 24 horas antes de falar sobre o assunto com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Isso evita que você espalhe comentários baseados apenas na emoção do momento. Evita não agir por impulso. Obviamente, essa dica só vai interessar a pessoas de boa fé, indivíduos interessados no crescimento pessoal. Aquelas com o hábito arraigado da maledicência em falar mal dos outros, nem vão tentar. E uma informação importante. Muitas pessoas, talvez a maioria dos fofoqueiros, adquiriram o hábito de espalhar as fofocas com a mãe, ou com o pai, ou outra figura de referência principal na infância. E veja, embora a fofoca pareça um tema trivial, sem importância, não é tão simples assim. Ela é estudada seriamente em áreas como comunicação indireta, aprendizado social e comportamento organizacional. Entre as principais referências da literatura nesse tema, nós temos Albert Bandura, Robin Dunbar e Murray Bowen. A obra Teoria do Aprendizado Social, do Bandura, é a base para a ideia de que aprendemos com a mãe ou cuidadores, figuras psicologicamente importantes para nós, o hábito de fofocar. O comportamento humano é aprendido em grande parte por meio da modelagem. Funciona assim. Nós observamos, quando crianças e depois também quando adultos, um comportamento em uma figura de autoridade, vemos que o comportamento gera um resultado, seja atenção, risadas ou aliança, e o repetimos. Crianças aprendem por esse caminho, observando e repetindo. A outra base teórica é a psicologia evolucionista do Robin Dunbar, um conceituado antropólogo e psicólogo de Oxford. Ele defende que a fofoca evoluiu como uma ferramenta de coesão social. É dele a afirmação de que a fofoca é para os humanos o que o catar piolhos é para os primatas, os macacos. Uma forma de manter o grupo unido e identificar quem é confiável ou não. A diferença é que nós humanos somos, pelo menos supostamente, seres racionais e devemos agir como tal. E o nosso habitat não é mais uma mata. Tem alguma evolução na nossa forma de organização social, né? Precisa haver também na nossa forma de interação social, porque atos têm consequências. Então vamos para outra fase evolutiva, Catar piolhos e o equivalente a gente deixa para os macaquinhos. Outra ideia consolidada que embasa estudos sobre fofocas é a teoria dos sistemas familiares, do Murray Bowen, um psiquiatra americano. Essa teoria explica como padrões de comportamento são transmitidos através das gerações. O conceito dele de triangulação descreve o que acontece na formação familiar do indivíduo. Algo assim, duas pessoas em conflito ou tensão, como por exemplo pai e filho, mãe e filho, trazem uma terceira pessoa para a conversa.
numa tentativa inconsciente ou não de aliviar a ansiedade entre elas. Com o tempo, isso se torna um padrão que o indivíduo repete no dia a dia, nas relações com vizinhos, com membros de uma igreja que frequentam e também no trabalho. Então, o fofoqueiro, a fofoqueira do seu trabalho, fofoca também em outros ambientes. É um aprendizado. Nos ambientes organizacionais, a fofoca afeta o que é chamado de clima organizacional, ou seja, a percepção coletiva dos integrantes de uma empresa ou instituição, o sentimento dessas pessoas sobre o ambiente de trabalho, se é tóxico ou agradável, de apoio mútuo ou de denuncismo, de colaboração ou competição, se a pessoa se sente bem trabalhando lá ou se sai do local sobrecarregada, chateada, com sensação de desgaste do próprio equilíbrio emocional. O clima organizacional costuma funcionar como um termômetro da empresa e se reflete no nível de satisfação, motivação e engajamento dos trabalhadores. O clima organizacional é influenciado por variáveis como forma de liderança, estilo de liderança, comunicação da gestão, relações interpessoais e fatores culturais. Veja que interessante. Nós conhecemos alguns empreendimentos estrangeiros no Brasil que sofreram impacto negativo devido às diferenças culturais não consideradas. Um exemplo é a famosa Fordlândia, uma tentativa frustrada do americano Henry Ford em 1928 de criar uma cidade modelo às margens do rio Tapajós, no Pará, para produzir borracha natural. A, digamos assim, cegueira cultural dele e talvez também a arrogância o levaram a fazer com que o projeto fracassasse. Hoje se acredita que o Ford não queria apenas produzir borracha na Amazônia, no Pará, mas também exportar, impor o estilo de vida americano aos trabalhadores brasileiros. Quer ver um exemplo que mostra isso? O Ford proibiu álcool, tabaco, o cigarrinho, e até mulheres nas vilas próximas aos pontos de coleta do leite, do látex, das seringueiras. Além disso, a comida oferecida aos trabalhadores era baseada na culinária americana, com muita aveia e pão integral, coisa que os brasileiros nem conheciam, não estavam acostumados. Então imagina, os operários de muitos lugares do Brasil e principalmente do Norte e Nordeste almoçando e jantando sem carne de gado, sem pirão, sem arroz, sem feijão. Eles achavam que aquelas refeições dos americanos não davam sustância. E efetivamente eles ficavam desnutridos. Esse erro do americano, comidinha fraca para gente trabalhando forte debaixo de sol e calor escaldante do clima quente e úmido do Pará, causou desnutrição e também revolta. Um pouco de humildade e ele teria ouvido as queixas dos operários e salvado talvez o empreendimento milionário dele. Ford também errou ao tentar implementar o rígido sistema de turnos das fábricas de Detroit, dos Estados Unidos, por aqui. No Pará, os trabalhadores estavam acostumados ao ritmo da natureza, ou seja, trabalhar nas horas mais frescas do dia. Quando o americano os obrigou a trabalharem sob o sol escaldante do meio-dia, numa floresta quente e úmida, teve até um quebra-panelas. Os trabalhadores destruíram o refeitório, quebraram equipamentos, gritando, reclamando contra a comida e as regras da empresa. Dizem que os gerentes americanos tiveram que fugir correndo para o meio do mato. E para piorar, Ford ignorou os conhecimentos dos seringueiros brasileiros. Eles sabiam que
plantar pés de seringueiras muito próximos uns dos outros dava pragas na plantação. Os americanos insistiram no modelo de plantação industrial americano, e então as pragas, os fungos, fizeram a festa, dizimaram os pés de seringueiras. Muito dinheiro jogado no lixo por arrogância e desrespeito à cultura local. Desconhecimento, mas também desrespeito. Existem outros exemplos, incluindo diferenças entre japoneses e brasileiros, alemães e americanos e outros. A cultura é uma força real. Então, a chamada cultura organizacional é afetada por essa força. E pode acontecer de um ambiente de trabalho estar, abre aspas, contaminado, fecha aspas, por valores singulares dos trabalhadores, do meio ambiente deles, entre outros. Bom, não é algo imutável, mas exige manejo competente. A psicologia organizacional mapeia todos esses aspectos, buscando definir o clima organizacional de uma empresa ou instituição e propor intervenções, sem correr riscos de errar como esses grandes empresários fizeram. Outros, além do Ford, também erraram nessa linha, cometendo esses equívocos. Voltando ao manejo da fofoca, eu vou relacionar algumas propostas de intervenções baseadas em trabalhos da psicologia organizacional. Então, o gestor ou gestora precisa desidratar a fonte das fofocas. A fofoca só sobrevive se tiver audiência. Se determinado grupo de fofoqueiros não pode ser removido, esse grupo deve ser isolado socialmente em relação às intrigas, isso é, chamado de técnica do fim da linha. Outra dica, Segunda, não reagir emocionalmente. O fofoqueiro busca uma reação, ver o impacto que a informação causa no interlocutor. Então, faça cara de coisa nenhuma, cara de paisagem. Dê respostas monossilábicas e sem interesse. Ah, sim? Ah, entendi. Desculpe, preciso voltar ao trabalho. Algo assim. Não dê o que o fofoqueiro espera, que é uma reação emocionada de surpresa, indignação, raiva, e não alimente a conversa maledicente. Dica 3. Mude para o factual. Sempre que trouxerem um comentário maldoso, devolva com uma pergunta técnica de trabalho. Entendi sua opinião, mas e sobre o relatório X? Você conseguiu terminar? Ou, sabe aqueles casos? Nós fizemos o encaminhamento. Mude de assunto para algo de interesse profissional. Assim, a pessoa vai se lembrar que estão naquele local para trabalharem. Dica 4. Também funciona o confronto transparente e direto. Entre servidores públicos com estabilidade, ou até mesmo trabalhadores seletistas de longo tempo na casa, os fofoqueiros, nessas condições, muitas vezes tendem a se sentir intocáveis. Então, o confronto deve ser feito, mas não de forma agressiva, apenas para mostrar que o comportamento da pessoa que foi levar a fofoca está sendo mapeado e que pode afetar a avaliação de desempenho dele. O que ele sabe vai trazer prejuízo, que já conhece inclusive. E aí o gestor pode justificar advertências formais, como suspensão, diante de insistentes comportamentos de fofoca. A chefia também deve registrar formalmente os incidentes envolvendo fofocas, como um mecanismo didático e desestimulante para esse tipo de conduta. O gestor deve fazer intervenções, tratar do assunto com a pessoa envolvida e não deixar para lá, ir sempre deixando para lá. Dica 5.
Expor a intenção velada por trás da fofoca. Isso é bem eficaz. Quando ouvir um comentário, pergunte calmamente, até de forma polida, gentil se conseguir. Qual é o seu objetivo me contando isso? Ou como isso nos ajuda na realização das nossas tarefas? Isso vai tirar a pessoa da zona de conforto, que faz ela se sentir trocando segredinhos. Dica 6. Em casos graves, o gestor deve recorrer à suspensão, mesmo que isso manche a ficha funcional e impeça promoções ou gratificações. O sentimento de impunidade será estímulo para manter esse tipo de comportamento nos ambientes de trabalho. Dica 7. Gestão por processos e metas individuais. A fofoca floresce por falta de carga de trabalho ou por processos mal definidos. Então, reavaliar as rotinas e os processos de trabalho, redistribuir tarefas, ocupar a pessoa que está muito ociosa e com tempo para fofocar, vai dar uma diminuída, vai um desestímulo, vai enfraquecer o clima de fofoca no local de trabalho. 8ª dica. Separação física. Se for possível, mude o layout das mesas ou faça separação de salas, deslocamento de pessoas para departamentos, divisões diferentes quando a empresa é muito grande, né? Ou tente apenas retirar a proximidade física das pessoas, né, normalmente envolvidas em rodinhas de fofocas. Isso pode dificultar a prática. E outra dica é ler em reunião de equipe o código de ética. Todas as profissões têm um código de ética. Inclusive, servidores públicos têm um código de ética de servidor público. Então, o gestor deve, na reunião de equipe, lembrar esses códigos de éticas, recomendar que as pessoas leiam o código de ética de suas respectivas profissões, né? E reforçar que, no caso de tanto servidores públicos ou pessoas contratadas há muito tempo, estabilidade não protege contra crimes ou faltas éticas graves. A fofoca constante pode ser caracterizada como insubordinação ou conduta inadequada. Além do mais, os gestores devem lembrar que fofoca pode resultar em calúnia, difamação e até assédio moral, né, em forma de processos formais. Se a fofoca envolver mentiras graves, pode resultar em processo por danos morais e pode configurar crime, o que também pode levar à perda do cargo em casos extremos, após o devido processos administrativos. Isso é meio raro de acontecer, mas dependendo do estrago, né, da circunstância, da gravidade da fofoca, é possível. E aí, por falar nisso, em casos de pessoas próximas à aposentadoria, um PAD, um processo administrativo disciplinar, impede o pedido de aposentadoria, impede o trâmite do processo, né, do pedido, atrasa a aposentadoria da pessoa. Em geral, todo mundo sabe disso, mas verbalizar o risco pode servir de alerta. E vale destacar, via de regra, o fofoqueiro inveterado, incorrigível, odeia tornar-se o assunto da conversa. Ao tornar a fofoca dele ou dela um tópico, por exemplo, de uma reunião de equipe, uma reunião oficial, para se falar de clima organizacional, a chefia estará invertendo o jogo. As fofoqueiras, os fofoqueiros, passam a se sentir observados e perdem o poder de influência sobre os demais. Resumindo, as estratégias devem limitar o poder e o espaço que o grupo da fofoca ocupe e não apenas pedir para parar, porque não vai funcionar, claro. Os gestores devem começar a documentar formalmente episódios de intrigas que atrapalhem o fluxo de trabalho e informar os subordinados que isso estará sendo feito. E talvez a melhor das estratégias seja fortalecer o lado saudável da equipe. Muitas vezes, os gestores gastam muita energia tentando corrigir as pessoas tóxicas.
Será mais produtivo ignorar o comportamento tóxico, desde que não seja falta grave, e premiar significativamente com atenção e elogios quem não fofoca e foca no trabalho. Isso pode resultar num isolamento social orgânico. As pessoas saudáveis pararem de dar ouvido aos fofoqueiros para não serem associadas à toxicidade reprovada pela gestão. Também pode ser testado um acordo de convivência. Em uma reunião de equipe, por exemplo, o grupo reunido pode definir regras de condutas, como não falar de quem não está presente ou não atribuir uma fala ou queixa sem citar a origem, não dizer apenas estão falando isso e aquilo de você. Quem está falando? Quem está reclamando? Essa informação deve ser dada, né? O suposto reclamante deve ser citado nominalmente, porque muitas vezes é pura invenção do fofoqueiro só para espalhar a boataria. Parece haver uma espécie de êxtase, percebendo que a fofoca ganhou forma, cresceu, se espalhou, né? Obviamente é algo patológico, mas é real. E aí, em havendo esse código de condutas, quando uma pessoa descumprir as exigências, né, acordadas por toda a equipe, o interlocutor pode cobrar o cumprimento desse acordo que foi feito pela própria equipe. Isso é matar a fofoca na origem. São algumas possibilidades a serem testadas. Podem funcionar em alguns ambientes, em outras não. Cada gestor avalia a sua equipe, seu ambiente, considera a cultura organizacional, considera o clima organizacional vigente no momento, né? E escolhe o que seja possível. Só não pode ignorar e deixar a fofoca crescer. Talvez o fundamental é que as pessoas se lembrem, né? Ou sejam lembradas de que no ambiente de trabalho a relação deve ter foco no trabalho, na produtividade, o que exige interações formais, sem se confundir com ambientes de lazer ou familiares. Trabalhar é assinar um contrato de prestação de um serviço em troca de remuneração. Isso vale para todos, seletistas ou estatutários. Todos estamos condicionados a isso. E esquecer a finalidade de estar nos ambientes profissionais vai gerar toxicidade, sofrimento desnecessário e adoecimentos. Repare na natureza. Os animais, ditos irracionais, não trabalham, mas até eles sabem fazer a leitura de contingências quando chegam a um local. Eles fazem o reconhecimento dos riscos, né? Mapeiam, avaliam quem integra o grupo, quem lidera, quem se submete a comandos e, fundamentalmente, os animais respeitam hierarquia, respeitam o outro, né? Porque, veja, são pilares importantes. Hierarquia, respeito mútuo e obediência às regras são pilares do bom convívio e de sociedades prósperas. Isso é civilidade. Não tem como fugir disso e esperar bons resultados, né? Bom, obrigada por me ouvir até aqui e até a próxima.